Eu sempre favoreci minha filha mais nova por achá-la mais frágil, sem perceber o quanto estava negligenciando a mais velha. Tudo começou a desmoronar quando minha filha mais nova armou uma situação para que um amigo dela ficasse sozinho com a irmã, e isso quase terminou em algo irreparável. Depois disso, a relação entre as duas piorou ainda mais e minha filha mais velha se afastou completamente. A situação ficou insustentável quando ela decidiu se vingar da irmã de um jeito que nunca imaginamos e depois cortou o contato conosco. Algum tempo depois, tentei uma reconciliação, e parecia que as coisas estavam melhorando, até que no nosso primeiro jantar, minha filha mais nova conseguiu arruinar tudo de novo. Agora minha filha mais velha não fala mais comigo, meu marido pediu o divórcio e percebi tarde demais quem sempre foi o verdadeiro problema. Eu, mulher de 48 anos, tenho 2 filhas e elas não se falam há mais de 3 anos. Ainda estou em choque com o fato de as coisas terem chegado a esse ponto. O silêncio, a dor, a divisão na nossa família. É como uma guerra fria que nunca acabou. O que as separou? Um homem. Mas, como acontece na maioria das famílias, não foi apenas por causa dele. Aquilo foi o ponto de ruptura, não o começo. Vou ser honesta desde o início. Eu sei que favoreci minha filha mais nova enquanto elas cresciam. Não foi minha intenção. E eu não percebi o quanto fazia isso até ser tarde demais. Quando tentei mudar, o estrago já estava feito. Minha filha mais velha, vou chamá-la de Raquel, de 27 anos, sempre pareceu distante. Eu achava que ela era apenas quieta e introvertida. Mas agora me pergunto quanto disso era ela tentando se proteger de se sentir excluída. Minha filha mais nova, vamos chamá-la de Hailey, de 25 anos, sempre foi mais frágil. Ela nasceu prematura e quase não sobreviveu. Passou semanas na UTI neonatal. Aquela fase mudou a mim e ao meu marido. Nós nos dedicamos totalmente a Hailey porque tínhamos medo de perdê-la. E sem perceber, começamos a tratá-la como se fosse mais preciosa, como se precisasse mais da nossa atenção, do nosso carinho e do nosso tempo. Raquel tinha apenas 2 anos na época e acabou se acostumando a ouvir coisas como agora não, sua irmã precisa da gente, ou tenha paciência. Na época eu não percebia, mas hoje vejo quantas pequenas rejeições foram se acumulando. Raquel cresceu séria e reservada. Ela nunca gostou de falar sobre sentimentos. Eu perguntava como tinha sido o dia dela e recebia respostas de uma palavra. Eu costumava achar que ela não queria proximidade, mas talvez ela apenas não acreditasse que eu queria ser próxima dela. Quando as meninas chegaram à adolescência, as coisas pioraram. Hailey acabou se envolvendo com um grupo de amigos problemáticos no ensino médio, do tipo que você espera que sua filha evite. Meninos barulhentos, garotas mal educadas, jovens que parecem sempre a um passo de serem suspensos da escola. Eu tentei afastá-la disso, mas sempre que eu a colocava de castigo ela chorava e dizia que não tinha mais ninguém, que iria mudar, que só queria se encaixar. E eu acreditava. Enquanto isso, Raquel permanecia em silêncio. Ela nunca dizia muito sobre os amigos de Hailey, mas houve momentos em que percebi algo diferente, amargura. Ela revirava os olhos quando Hailey escapava das consequências. Ficava irritada quando cancelávamos um passeio em família porque Hailey estava de castigo de novo. Ela parou de jantar conosco e começou a passar cada vez mais tempo no quarto. Há uma noite que nunca vou esquecer. Raquel tinha 16 anos quando chegou em casa tremendo. Ela não quis contar imediatamente o que havia acontecido. Mais tarde descobrimos que um dos amigos de Hailey, um garoto que tinha uma queda por Raquel, a encurralou em uma festa. Ele forçou algo contra ela. Raquel conseguiu escapar, mas não sem ficar profundamente traumatizada. Hailey não participou diretamente da agressão, mas ajudou o garoto a conseguir um momento a sós com Raquel. Era para ser uma brincadeira, algum tipo de armação. Hailey jurou que não sabia o que ele faria. Ela pediu desculpas imediatamente, chorando e implorando por perdão. Raquel não quis ouvir, e eu não posso culpá-la. Meu marido e eu tentamos apoiar Raquel. Oferecemos terapia. Punimos Hailey. Dissemos todas as coisas certas. Mas também cometemos um erro crucial. Tentamos explicar demais. Dissemos a Raquel que Hailey não tinha a intenção de causar mal, que ela não poderia ter previsto o que aconteceria, que era jovem, imatura e facilmente influenciável. O que Raquel provavelmente precisava era sentir que estávamos totalmente do lado dela, e não tentando equilibrar a situação. Mas nós não entendemos isso na época. Achávamos que estávamos sendo justos. Na verdade, o que fizemos foi fazê-la se sentir abandonada mais uma vez. Foi aí que começou a ruptura final. A partir daquele momento, Raquel não quis mais nenhum tipo de interação com Hailey. Elas moravam na mesma casa, mas quase não se falavam. Hailey tentava dizer oi, deixar um bilhete ou levar café para ela. Raquel simplesmente ignorava. Às vezes eu encontrava esses bilhetes rasgados no lixo. Avançando no tempo, quando Hailey foi para a faculdade, ela finalmente parecia estar deixando para trás a confusão dos anos do ensino médio. Ela se ajeitou e encontrou um rumo. E foi quando conheceu John. Ele foi o primeiro namorado sério dela. Ela o trouxe para casa naquele dia de ação de graças. Ele era charmoso, educado e prestativo. Toda a família gostou dele, exceto Raquel, que manteve distância como sempre. Eu pensei que fosse apenas o silêncio habitual dela e não insisti. Hailey estava apaixonada. Seus olhos brilhavam quando falava de John. Ela queria que nós também gostássemos dele. E por um tempo gostamos. Parecia que as coisas finalmente estavam se acalmando. Então, numa noite cerca de 1 ano e meio depois, Hailey voltou para casa mais cedo de uma viagem de fim de semana. Ela entrou em casa tremendo e disse uma frase que fez meu coração parar. Raquel dormiu com John. Meu marido e eu ficamos chocados. Não queríamos acreditar. Parecia impossível. Raquel sempre foi fria com John.
eles quase não interagiam. Como aquilo poderia ser verdade? Mas era. Confrontamos Raquel e ela não negou. Disse que aconteceu uma vez, durante as primeiras férias de inverno de Haley na faculdade. Disse que não tinha planejado, mas aconteceu, e ela nunca contou para Haley. Ela deixou a irmã continuar namorando com ele e até se mudar para morar com ele, tudo enquanto sabia do que tinha acontecido. E ela nem parecia envergonhada. Ela nos olhou diretamente nos olhos e disse, se ela tivesse descoberto logo, teria doído menos. Eu não queria que doesse menos. Essa foi a explicação dela. Raquel admitiu que esperava que Haley descobrisse mais tarde, talvez depois que John a pedisse em casamento, talvez até depois de eles se casarem. Disse que era vingança, que depois de tudo que Haley tinha feito com ela, depois de tudo que nós ignoramos, ela queria que alguém sentisse a mesma dor que ela sentiu. Haley se trancou no quarto. Não comeu por 2 dias. Depois disso, arrumou suas coisas e voltou mais cedo para o dormitório da faculdade. Terminou com John naquela mesma semana. Raquel saiu de casa naquela noite. Disse que tinha terminado com todos nós. Não a vimos nem tivemos notícias dela desde então. Isso foi há 3 anos. Haley tentou seguir em frente, mas aquilo a mudou. Ela perdeu o interesse em tudo, nas aulas, nos amigos. Não voltou a namorar. Suas notas caíram e ela quase não se formou. Mesmo agora, ela ainda fala de John como se tudo tivesse acontecido ontem. Não porque sinta falta dele, mas porque não consegue superar o que Raquel fez. O fato de ela ter escondido aquilo. O fato de ter deixado Haley se aprofundar cada vez mais no relacionamento enquanto sabia do que tinha acontecido. Ela diz que Raquel simplesmente foi embora, ilesa e indiferente, enquanto ela teve que juntar os pedaços de si mesma. E parte de mim concorda. Raquel nunca entrou em contato, nunca voltou a explicar nada e nunca deu a Haley o encerramento que ela implorou para ter. Então, 2 meses atrás, uma das minhas sobrinhas me mostrou uma publicação no Facebook. Era Raquel. Ela parecia diferente, mais tranquila, sorrindo, grávida. Agora está casada, tem um novo sobrenome, uma casa, um emprego em outra cidade. O marido dela parece ser um bom homem, pelo menos pelo que ela publica. Parecia que ela tinha colocado tudo em ordem. Uma página limpa, uma nova vida, nenhuma menção à família, nenhum sinal do passado. Quando mostrei a publicação ao meu marido, ele ficou em silêncio. Quando Haley viu, entrou em fúria. Gritou para fecharmos a página. Disse que não queria ver a vida perfeita de Raquel. Disse que não era justo que ela tivesse perdido tudo enquanto Raquel simplesmente seguiu em frente, fingindo que nada aconteceu. Depois ela chorou. Disse que Raquel destruiu seu primeiro amor, que quebrou seu espírito e agora podia ser esposa e mãe de alguém como se nada tivesse acontecido. Eu disse a ela que o sucesso de Raquel não era um castigo, que não estávamos com raiva por ela estar bem, que apenas estávamos surpresos. Haley me acusou de escolher lados novamente. Agora estou presa nessa situação. Não consigo parar de pensar naquela publicação, no bebê dela, em como o filho de Raquel vai crescer sem conhecer os avós nem a tia. Em como minha filha está vivendo uma vida inteira da qual estamos excluídos. Fico me perguntando o que aconteceria se eu tentasse entrar em contato. Apenas uma carta sem implorar, apenas palavras que ela possa ler ou ignorar. Quero dizer a ela que sei que falhamos com ela, que muitas vezes viramos as costas quando ela mais precisava de nós. Que eu defendi as coisas erradas, dei chances demais para Haley e não levei a dor dela a sério o suficiente. Que eu achava que estava fazendo a coisa certa, mas não estava realmente ouvindo o que ela dizia. Quero dizer que sinto muito por sempre tentar manter a paz em vez de simplesmente admitir, sim, nós estávamos errados. Você tinha razão em estar com raiva. Você tinha razão em ir embora. Mas também quero dizer que sinto falta dela. Que senti falta dela todos os dias desde que foi embora. Que não quero nada dela. Apenas a chance de saber que ela está bem. Que se algum dia quiser voltar, eu estarei aqui. Mas Haley ainda está com raiva. Sempre que o nome de Raquel surge, ela corta o assunto imediatamente. Diz que Raquel não merece fazer parte desta família. Diz que se eu entrar em contato com ela, estarei traindo Haley novamente. Ela diz que eu já escolhi Raquel uma vez quando a defendi depois do que aconteceu no ensino médio, depois que ela deixou aquele garoto se aproximar de Raquel. Diz que Raquel a puniu, e que agora eu quero recompensá-la enviando amor. Ela não entende que eu não estou escolhendo uma em vez da outra. Estou tentando abrir espaço para as duas. Não quero que Haley sofra. Não quero perder a confiança dela, mas também não posso apagar Raquel da minha vida como se ela nunca tivesse existido. Eu criei as duas. Cometi erros com as duas. Tentei proteger tanto Haley que não percebi o que estava fazendo com Raquel. A gravidez de Raquel parece uma segunda chance. Não para consertar o passado, porque isso já acabou, mas para tentar de novo, mesmo que de uma forma pequena, dizer a ela que ela importava para mim, e que ainda importa. Mas se eu entrar em contato, corro o risco de perder Haley de novo. Ela ainda é frágil, ainda pensa em John. Ainda diz que está feliz por nunca mais ter visto Raquel. Então agora estou presa entre duas filhas que veem uma a outra como a razão de tudo ter dado errado. Uma que cortou completamente o contato conosco. E outra que ficou, mas não consegue seguir em frente. E eu estou tentando descobrir que tipo de mãe eu sou se desistir de uma para proteger a outra. Comentários do Reddit. Comentário 1. Raquel foi agredida porque Haley armou a situação, e você tentou transformar isso em um triste mal-entendido. Você olhou sua filha nos olhos depois de algo tão traumático e ainda falou sobre como Haley não sabia. Ela não precisava saber.
Ela abriu a porta para que aquilo acontecesse. E vocês, os pais dela, ficaram do lado de Haley como se ela fosse quem precisasse de consolo. Você se pergunta por que Raquel nunca olhou para trás. Porque ela sabia que não havia ninguém naquela casa que a protegeria. Haley destrói Raquel emocional e fisicamente. E anos depois Raquel dorme com a única pessoa em quem Haley deveria ter podido confiar, o namorado dela. E novamente você tenta transformar tudo em como Haley está machucada. Deixe Raquel ter a paz dela. Ela construiu uma nova vida sem as 3 pessoas que assistiram enquanto ela se quebrava. Você não tem o direito de voltar agora só porque existe um bebê. Esse bebê não é um botão de reinício. Você não perdeu uma filha. Você a afastou, e ela salvou a si mesma. Comentário 2. Você basicamente alimentou o ressentimento de Raquel a vida inteira. E agora está chocada porque ela acendeu um fósforo ao sair. Não estou dizendo que o que ela fez com John foi certo. Foi cruel, sem dúvida. Mas você a viu crescer com raiva, isolada e amarga. E sua conclusão foi apenas que ela era distante. Francamente. Você deu migalhas para Raquel e ofereceu o banquete inteiro para Haley. E quando Raquel finalmente quebrou, você ainda recorreu ao velho padrão, coitada da Haley. Ela não quis fazer isso. Raquel foi agredida porque Haley ajudou a colocá-la naquela situação. Mesmo que ela não soubesse exatamente o que aconteceria, teve participação. E qual foi a sua reação? Consolar Haley. Explicar as intenções dela. Tentar apaziguar tudo. Raquel precisava de indignação e proteção, não de discursos calmos sobre entender a irmã. Agora você quer consertar tudo porque Raquel está bem e vai ter um bebê. Mas onde estava essa energia quando ela precisava que você ficasse do lado dela, pelo menos uma vez? Escreva sua carta. Talvez ela leia, talvez não. Mas não espere perdão. Este texto inteiro parece alguém percebendo tarde demais que sempre apostou no cavalo errado. E agora está desesperada. Haley ainda está presa na bagunça, e Raquel conseguiu sair. Isso não é paz. É distância. Comentário 3. Haley ajuda um sujeito assustador a deixar Raquel sozinha. O cara a ataca. E você decide que o verdadeiro problema é Raquel não querer participar de um abraço coletivo e de um seminário sobre perdão. Inacreditável. Então, anos depois, ela finalmente explode, dorme com o namorado de Haley e, de repente, todos vocês têm um colapso emocional. Onde estavam essas lágrimas quando ela chorava no quarto depois do que os amigos de Haley fizeram? Vocês não tentaram ficar do lado dela, nenhuma vez. O que você realmente quer é uma segunda chance de brincar de avó. Você não está enganando ninguém. Se Raquel tivesse publicado sobre uma viagem à Espanha em vez da gravidez, este texto nem existiria. Aqui vai um plano melhor, e largue a carta de desculpas e pegue um espelho. Pergunte a si mesma por que uma mulher preferiria dar à luz sozinha a deixar a própria mãe voltar para a vida dela. Essa é a sua resposta. Atualização. Já se passaram alguns meses desde que escrevi sobre minhas 2 filhas, Raquel, de 27 anos, e Haley, de 25, e sobre as consequências que destruíram nossa família. Eu pensei que o tempo suavizaria as coisas. Achei que talvez a dor eventualmente se transformaria em clareza. Eu estava errada. Finalmente tentei entrar em contato com Raquel. Não enviei uma carta como muitos de vocês sugeriram. Não consegui descobrir como escrever algo que não apenas reabrisse a ferida. Então tentei algo pequeno. Um comentário em uma das publicações públicas dela no Facebook. Nada invasivo, apenas uma mensagem simples, pensando em você. Espero que esteja bem. Enviei algumas mensagens ao longo do tempo. Coisas pequenas. Ela nunca respondeu, mas também não me bloqueou. Mas antes mesmo de chegar a esse ponto, outra coisa veio à tona e virou tudo de cabeça para baixo. Tudo começou com uma conversa com meu marido. Voltei a mencionar a gravidez de Raquel, o bebê que vimos na publicação dela. Disse que estava pensando em escrever uma mensagem para ela. Foi então que ele ficou sentado em silêncio. Eu senti que havia algo errado. Insisti e depois de alguma hesitação, ele admitiu algo que eu nunca esperava ouvir. Ele já sabia sobre Raquel e John quando aquilo aconteceu. Ele nunca me contou. Ele disse que Raquel tinha ido falar com ele sozinha e contou o que tinha acontecido, que tinha dormido com John. Ela não tinha planejado, mas aconteceu e ela não sabia o que fazer. Estava ferida, com raiva e confusa. Ele disse que ela pediu para ele não me contar, e ele concordou. Isso foi 2 anos antes da separação. Então, durante todo aquele tempo em que eu vi minhas filhas desmoronarem e implorei a Raquel por respostas, meu marido guardou esse segredo e me deixou completamente perdida. Fiquei devastada. Senti-me traída não apenas por Raquel ou Haley, mas pela única pessoa que eu achava que estava atravessando todo esse caos ao meu lado. Desabei em lágrimas. Discutimos. Eu o acusei de ter me mantido no escuro e de ter deixado que eu carregasse todo o peso durante anos. Mas ele não parou por aí. Ele também me contou que Raquel teve um aborto espontâneo antes dessa gravidez, quase 1 ano atrás. Eu nunca soube.
Ela já era casada na época e perdeu o bebê no início do segundo trimestre. Era uma gravidez planejada. Ela e o marido estavam animados. Ela não nos contou, o que não é surpresa, mas a ideia de que ela passou por algo tão doloroso sozinha me destruiu. Alguns dias depois dessa conversa, minha mãe faleceu, a avó de Raquel. Ela não a via há anos, mas eu sempre mantive a esperança de que um dia elas se reconectariam. Fizemos uma pequena cerimônia. Raquel não veio, mas chegou um buquê de flores com um pequeno bilhete. Nele estava escrito: ela foi a única que me defendeu. Aquele bilhete me destruiu. Senti como se tudo estivesse desmoronando. Minha família, meu casamento, minha noção do que era verdade ou não. Durante semanas depois do funeral, não consegui dormir. Ficava lendo o bilhete dela e me perguntando o que eu tinha feito, ou deixado de fazer, para que chegássemos a esse ponto. Eventualmente voltei ao Facebook. Deixei alguns comentários nas fotos de Raquel, um em uma foto dela com o marido, outro em uma publicação antiga sobre o bebê. Apenas coisas simples, desejando força, parabenizando-a atrasadamente, dizendo que esperava que pudéssemos conversar um dia. Não era desespero. Eu só queria que ela visse que eu não estava com raiva, que eu ainda estava ali. Então, um dia, recebi uma resposta não de Raquel, mas do marido dela. Ele foi educado e cauteloso. Disse que apreciava as palavras gentis, mas pediu que eu não comentasse publicamente. Explicou que Raquel ainda estava processando muitas coisas e não queria reabrir nada. Mas depois, em outra mensagem, ele disse que estaria disposto a conversar. Talvez houvesse um caminho para seguir em frente. Isso acendeu uma pequena faísca de esperança em mim. Depois de algumas semanas de conversas privadas, ele se ofereceu para organizar uma chamada de vídeo com Raquel. Nós marcamos. Meu marido participou também. Raquel falou muito pouco, mas permaneceu na chamada. Ela ouviu. Nós pedimos desculpas, não apenas pelo episódio com John, mas por anos favorecendo Haley, ignorando a dor dela e falhando em fazê-la se sentir segura. Ela não disse que nos perdoava, mas assentiu com a cabeça. Isso já foi mais do que eu jamais imaginei que conseguiríamos. Com o tempo vieram outras chamadas de vídeo, alguns minutos aqui e ali. Elas nunca foram calorosas, mas foram honestas. Raquel nos deixou ver seu rosto, ouvir sua voz. Em uma das chamadas, ela até fez uma pergunta ao meu marido. Aquilo foi enorme. O marido dela ficava por perto durante cada conversa, observando em silêncio. Eu sabia que ele estava sendo cauteloso e protetor. Respeitei isso. Depois de alguns meses dessas chamadas, Raquel concordou em nos encontrar pessoalmente em um restaurante. Ela deixou claro que não estava pronta para abraços ou discursos emocionais. Só queria nos ver cara a cara. Meu marido e eu estávamos nervosos, mas gratos. Parecia que uma porta estava se abrindo. E foi aí que cometi o maior erro. Eu contei a Haley. Ela parecia mais calma ultimamente, mais quieta. Chegou até a demonstrar arrependimento quando contei que Raquel havia perdido outro bebê. Ela chorou e disse que aquilo a fez repensar tudo de novo. Disse que sentia falta da irmã. Eu achei que ela estava sendo sincera. Pensei que talvez aquele fosse o momento em que finalmente deixaria o ressentimento de lado. Então eu a convidei para o jantar. Ela aceitou. Disse que queria pedir desculpas, que queria apoiar Raquel no luto. Eu acreditei nela. Na noite do jantar, chegamos primeiro ao restaurante. Quando Raquel entrou com o marido, eu me levantei para cumprimentá-la. Antes que eu pudesse dizer qualquer coisa, Haley deu um passo à frente e tudo desmoronou. Ela não esperou. Olhou Raquel nos olhos e disse: então o karma finalmente te alcançou, não foi? Raquel ficou paralisada. Haley continuou: casar com um homem burro o suficiente para achar que você vale a pena. E agora a natureza está corrigindo isso. Aquele bebê nunca teve chance. O marido de Raquel se aproximou. Meu marido tentou intervir. Eu fiquei em choque. Paralisada. Haley disse mais coisas, falando sobre como Raquel tinha arruinado a vida dela. Disse que John nunca amou Raquel e que o aborto espontâneo era apenas o universo equilibrando as coisas. Não consigo repetir tudo. Não quero. Lembro de Raquel se virar para mim e dizer: você a trouxe. Era isso que você queria. E então ela foi embora. Não tivemos mais notícias dela desde então. Meu marido ficou furioso. Não falou comigo no caminho de volta para casa. Disse que não conseguia acreditar que eu tinha levado Haley. Disse que eu tinha estragado tudo. Ele não voltou para casa naquela noite. Quando cheguei em casa, Haley estava lá esperando. Parecia completamente tranquila. Ela disse que tinha terminado de fingir. Disse que Raquel merecia cada palavra. E então disse: você não precisa dela. Eu vou te dar o neto que você queria de qualquer jeito. John e eu estamos tentando de novo. Eu perdi o controle. Gritei com ela. Disse que ela tinha arruinado tudo. Que tinha usado a perda de Raquel como uma arma. Que estava sendo cruel. Chorei mais do que tinha chorado em anos. Haley apenas ficou ali, calma, como se tivesse vencido alguma coisa. Não sei como descrever os dias que se seguiram. Meu marido ficou na casa do irmão. Haley tem sido passiva comigo desde então, agindo como se nada tivesse acontecido. Eu me sinto entorpecida. Não sei como alcançar Raquel novamente. Não sei se algum dia vou conseguir. Ela confiou em mim o suficiente para me encontrar, e eu a decepcionei outra vez. Eu costumava pensar que a pior parte de tudo isso era que minhas filhas se odiavam. Agora percebo que é que eu nunca realmente entendi nenhuma das duas. Raquel não foi embora apenas por causa de John. Ela foi embora porque não tinha mais ninguém em quem acreditar. E agora, mesmo depois de tudo, eu a decepcionei novamente. Eu achei que estava escolhendo a paz, acabei escolhendo o desastre. Não sei se existe algum caminho de volta depois disso.
Comentários do Reddit. Comentário 1. Raquel te deu um milagre, uma segunda chance, e você a entregou para Haley como se fosse algo para ela brincar. Ela nunca esteve realmente arrependida. Você quis acreditar que estava, e seguiu com essa história porque tornava tudo mais fácil de aceitar. Mas tudo o que ela disse naquele restaurante estava dentro dela o tempo todo. Ela não simplesmente perdeu o controle. Ela mostrou exatamente quem tem sido há anos. O que me destrói é que Raquel provavelmente já sabia disso. Ela sabia que era uma má ideia, mas mesmo assim se permitiu ter esperança. E Haley simplesmente pisoteou tudo sem a menor hesitação. E quanto ao seu marido, eu entendo por que ele se afastou. Você o colocou em algo frágil e acabou destruindo tudo. Ele te disse o que estava em jogo. Mesmo assim você deixou acontecer. Você arrastou todos de volta para aquele ciclo tóxico. Talvez ele simplesmente não consiga mais ver você escolhendo esperança em vez da realidade. Isso não é sobre escolher lados. É sobre finalmente enxergar o que está diante de você, e não aquilo que você gostaria que estivesse. Comentário 2. Eu cortei contato com meus pais por muito menos que isso. Então vou dizer algo claramente, Raquel provavelmente nunca vai voltar. E, se ela não voltar, espero que você não passe a vida inteira esperando que aquela porta se abra de novo. Ela deixou você entrar. Ela tentou. Mesmo depois da agressão, mesmo depois do namorado, mesmo depois de anos sendo afastada, ela tentou. E você levou exatamente a pessoa que começou o incêndio desde o início. Talvez você tenha pensado que o tempo a tinha mudado. Eu não acho que você quis que nada disso acontecesse. Mas, sinceramente, como você não percebeu? Haley está envenenada pelo ressentimento há tanto tempo que passou a achar que crueldade é justiça. O pedido de desculpas dela não era real. Era uma armadilha, e você caiu nela. Eu nem estou com raiva de você. Só estou triste por todos. Até por Haley, porque o que quer que esteja apodrecendo dentro dela também está consumindo a própria vida dela. Você precisa parar de correr atrás de Raquel. Não porque ela esteja errada, mas porque ela já deu mais do que devia. Tudo o que você pode fazer agora é descobrir como viver com o vazio que ela deixou. Comentário 3. Haley não perdeu o controle. Ela planejou aquela emboscada. Cada palavra que disse foi afiada com antecedência. Ela esperou Raquel aparecer e então despejou todo aquele veneno. Você não levou uma irmã de luto para um jantar. Você levou uma mina terrestre. Raquel provavelmente passou horas se convencendo a ir. Talvez dias até para escolher o que vestir. E então Haley se senta e começa falando de karma. Sério mesmo? Ela ainda arrastou o marido de Raquel para o meio disso tudo, como se estivesse pessoalmente ofendida por alguém amar Raquel. E a cereja no topo do bolo, Haley anuncia com orgulho que voltou com John, o mesmo cara que traiu com a irmã dela. E agora quer te entregar um bebê substituto. Você não errou apenas ao levar Haley. Você entregou a faca para ela. Ela a usou. E você ainda chama isso de confusão, como se tivesse sido um acidente. Atualização 2. Eu pensei que depois de tudo o que aconteceu após o desastre no restaurante e depois de Raquel cortar contato novamente, não havia mais nada a perder. Eu estava errada. Acontece que as coisas sempre podem piorar quando você continua deixando a pessoa errada conduzir a situação. Haley veio falar comigo cerca de 6 meses depois daquele encontro fracassado. Desta vez ela não veio com raiva. Também não veio triunfante. Chegou quieta, pálida e tremendo. Ela chorou na minha cozinha por mais de 1 hora. Eu não a interrompi, porque não havia daquele jeito desde que era adolescente. Ela disse que carregava ressentimento a vida inteira. Disse que ver eu dar espaço para Raquel e esperar a maturidade dela, enquanto sempre ficava por perto cuidando de Haley, fazia com que ela se sentisse invisível de uma forma diferente. Disse que cresceu sentindo que precisava encenar dor para ser notada, que aprendeu cedo que se não fosse dramática seria ignorada. Ela falou de Raquel como se Raquel tivesse nascido já completa, já capaz de lidar com tudo, enquanto ela sempre precisou lutar para importar. Eu ouvi, não a interrompi. Não me defendi, não mencionei o restaurante nem os comentários cruéis sobre o aborto espontâneo. Deixei que ela falasse até se esgotar. Então ela disse que John tinha ido embora novamente. Que o relacionamento finalmente tinha acabado de vez. Disse que não foi devastador, apenas vazio. E então me contou que estava grávida. Eu não senti alegria. Não senti entusiasmo. Eu me senti cansada, profundamente cansada. Ela percebeu. Segurou minha mão e disse que sabia que tinha errado antes e que agora queria consertar as coisas. Disse que queria fazer tudo direito desta vez. Foi então que ela me falou sobre o nome. Disse que tentou descobrir qual nome Raquel e o marido tinham escolhido para o bebê deles antes de tudo desmoronar. Ela disse que não conseguiu confirmar através de amigos ou redes sociais, mas achava que tinha uma ideia do tipo de nome que Raquel gostava. Ela admitiu que queria usar o nome primeiro. Disse que achava que se o usasse, Raquel finalmente sentiria como é ter algo tirado de si. Disse que não conseguiu informação suficiente para ter certeza, então decidiu escolher outra coisa. Ela queria dar ao bebê o mesmo nome de Raquel.
Ela falou isso com calma, como se fosse algo razoável, como se fosse simbólico. Disse que isso fecharia o ciclo, que mostraria que ela tinha parado de lutar, que estava recuperando o relacionamento à sua própria maneira. Eu deveria ter parado de ouvir naquele momento. Deveria ter percebido que aquilo realmente era. Mas não percebi. Eu estava exausta. Estava sozinha. Meu marido estava distante desde o episódio do restaurante. Quase não conversávamos. Dormíamos em quartos separados. Ele trabalhava até tarde. Eu passava a maior parte das noites sozinha, revivendo conversas na minha cabeça e tentando entender onde tudo tinha dado errado. Então, em vez de confrontar o problema, procurei uma saída. Convenci a mim mesma de que a gravidez de Haley mudava as coisas. Disse a mim mesma que o luto tinha levado todos longe demais e que o tempo já tinha passado. Convenci a mim mesma de que se Raquel pudesse ver que Haley estava arrependida, que desta vez não estava vindo com raiva, talvez as coisas pudessem se acalmar. Eu não contei a Haley onde Raquel morava, mas eu já sabia. Durante as tentativas anteriores de contato, eu tinha procurado o marido de Raquel na internet. O local de trabalho dele era público. A partir disso, consegui descobrir o endereço deles. Nunca contei a ninguém que tinha essa informação. Disse a mim mesma que só usaria se a situação ficasse desesperadora. Numa tarde, depois de uma noite sem dormir, fui até lá de carro. Não levei Haley comigo. Sabia que Raquel nunca abriria a porta se a visse. Disse a mim mesma que isso provaria que finalmente tinha aprendido, que desta vez estava fazendo diferente. Raquel abriu a porta. Ela parecia mais magra do que eu lembrava. Cansada. Havia um brinquedo de criança visível no chão atrás dela. Comecei a falar imediatamente. Disse que não estava ali para discutir. Disse que sabia que tinha falhado com ela e que já não estava mais pedindo perdão. Disse que queria que ela esquecesse o passado, não que o justificasse, apenas que parasse de deixar que ele definisse tudo. Contei que Haley estava grávida e pronta para pedir desculpas. Disse que ela não estaria presente a menos que Raquel a convidasse. Disse que Raquel seria tia. Disse que as famílias ajudam umas às outras a se curar, mas que eu não conseguia mais continuar sozinha, brigando com todo mundo, tentando segurar pedaços enquanto tudo escorregava pelas minhas mãos. Ela não levantou a voz, escutou até eu ficar sem palavras. Então me disse para ir embora. Disse que aparecer sem ser convidada provava que nada tinha mudado. Disse que eu ainda estava priorizando a necessidade de Haley de ser absolvida em vez da necessidade dela de ter paz. Disse que tinha construído uma vida sem mim e que eu estava tentando abrir caminho à força para voltar, porque não suportava lidar com as consequências. Eu tentei argumentar, tentei explicar, tentei dizer que estava fazendo aquilo por amor. O marido dela apareceu atrás. Ele me disse para sair da propriedade. 2 dias depois, recebi uma ordem de restrição. Foi nesse dia que meu marido me disse que iria pedir o divórcio. Ele disse que não aguentava mais, que me ver correndo atrás de reconciliação a qualquer custo, enquanto me recusava a aceitar a realidade, tinha quebrado algo dentro dele. Ele disse, eu continuava colocando a mim mesma e a todos os outros de volta no mesmo ciclo e chamando isso de esperança. Ele foi embora naquela noite. Haley descobriu sobre a ordem de restrição e exigiu o endereço de Raquel. Disse que precisava se explicar direito. Disse que Raquel lhe devia uma conversa. Eu recusei. Pela primeira vez em anos, eu recusei. Foi quando as rachaduras realmente apareceram. Meses se passaram. Haley anunciou publicamente que estava grávida. As pessoas a parabenizaram. Ela absorveu toda aquela atenção. Falava sobre se tornar mãe como se fosse a prova de que finalmente estava vencendo em alguma coisa. E então, quase silenciosamente, ouvi pela minha irmã que Raquel e o marido também tinham adotado uma criança. Aquilo quebrou algo dentro de mim. Não por ciúme, mas por luto. Ela queria ser mãe havia tanto tempo. Tinha perdido gestações. Reconstruiu a vida sem me contar. Fez tudo sem mim. Algumas semanas depois, a verdade sobre Haley veio à tona. O anúncio da gravidez era falso. Não havia bebê. Ela também não tinha voltado com John. Ela tinha inventado as duas coisas para provocar uma reação, para fazer Raquel sofrer, para me obrigar a escolhê-la sem hesitação. Quando eu a confrontei, ela não negou. Disse que o desespero faz as pessoas fazerem coisas feias. Disse que não suportava ver Raquel seguir em frente sem consequências. Disse que se sentia deixada para trás em uma história na qual todo mundo conseguiu algum tipo de encerramento. Foi nesse momento que algo mudou dentro de mim. Não foi raiva, foi clareza. Passei anos esperando que Raquel fosse a pessoa mais madura simplesmente porque era a mais velha, porque era mais quieta, porque conseguia seguir em frente sem exigir reafirmação constante. Eu confundi contenção com resiliência. Presumi que ser forte significava ser responsável pelas emoções de todo mundo. Haley não era frágil, ela era venenosa. E eu não quis enxergar isso porque significaria aceitar o meu papel em ter ajudado a criar aquilo. Meu marido escolheu se afastar. Eu escolhi a negação. Raquel escolheu sobreviver. Agora eu não durmo. Revivo tudo na minha cabeça. Fico me perguntando quantas vezes esperei que Raquel absorvesse dor simplesmente porque ela conseguia. Também me pergunto como as coisas poderiam ter sido diferentes se eu tivesse parado de desculpar Haley anos antes, em vez de continuar alimentando esse comportamento. Meu casamento está acabando. Uma filha quer minha lealdade total para alimentar a própria raiva. A outra garantiu legalmente que eu fique longe da vida dela. Eu queria que minhas filhas fossem irmãs. Queria uma família que sobrevivesse aos erros.
Tudo desmoronou porque eu continuei colocando meus desejos acima do que as pessoas realmente estavam pedindo. E agora estou sozinha em uma casa silenciosa, finalmente entendendo que amor sem responsabilidade só produz destruição. Comentários do Reddit. Comentário 1. Raquel te deu uma última chance, e você caminhou direto até a porta da casa dela com o mesmo roteiro de sempre na mão. Você continuou dizendo que estava sozinha, desesperada e que só queria paz. Mas aquela visita foi sobre você novamente. Ela te disse claramente quais eram os limites dela, e mesmo assim você apareceu na casa dela achando que poderia convencê-la a contorná-los. E sejamos honestos, o colapso emocional de Haley foi uma encenação. Você viu o que quis ver. Quis acreditar na versão de Haley que se encaixava na sua fantasia de consertar tudo, da mesma forma que sempre quis acreditar na versão de Raquel que conseguia suportar tudo sem vacilar. Seu marido desistiu porque estava cansado de ver você se autodestruir e arrastar todo mundo junto. E Raquel aprendeu que a única maneira de se proteger era fechar a porta e trancá-la de vez. Comentário 2. Você teve sua chance. Na verdade, várias. Raquel abriu uma janela com aquelas chamadas de vídeo, depois com o jantar, depois com o silêncio. E mesmo assim você decidiu que sabia melhor do que ela. Você diz que queria um recomeço, mas o que realmente queria era um atalho, uma maneira de pular as partes desconfortáveis e avançar direto para o momento em que todo mundo se dá bem. Mas Raquel não queria cordialidade. Ela queria segurança. E o fato de você aparecer na casa dela provou para ela que nunca teria isso com você. Ela adotou uma criança, conseguiu uma ordem de restrição e te deu silêncio. Essa é a resposta dela. A pergunta é se você finalmente vai ouvir ou se vai continuar correndo atrás de fantasmas. Comentário 3. Isso já não é apenas sobre Raquel e Haley. Esse desastre atravessa gerações. O filho ou filha de Raquel, adotado e o biológico, vai crescer sabendo que a mãe foi tão ferida pela própria família que precisou recomeçar completamente do zero, com novas pessoas, novas memórias e uma linha muito clara que não pode ser cruzada. Esse é o legado. Você diz que só agora percebeu o quanto Haley era problemática. Mas os sinais sempre estiveram lá. Ela mesma te contou que tentou roubar o nome de um bebê por vingança, e mesmo assim você continuou a envolvê-la com sua empatia. Você queria que suas filhas fossem irmãs. Primeiro deveria ter garantido que fossem criadas como iguais. Em vez disso, você criou uma filha que acredita que precisa conquistar o amor e outra que acredita que pode exigi-lo. Isso não é apenas um erro de criação. É assim que se destrói uma linhagem familiar.